Eu sempre falo, né, que muitas crianças têm o sonho de ser bombeiro, então às vezes tu vai numa escola, crianças, ou querem ser bombeiros ou policiais, então muitos têm esse sonho de criança, né? E eu nunca tive esse sonho de criança, até porque eu morava numa cidade muito pequena, eu sou natural de Caxambu do Sul, aqui próximo de Chapecó, e não tinha contato com bombeiro, né, não tem corporação na cidade, então eu nunca tive essa vontade de ser bombeiro. E aí foi uma questão de oportunidade, né? Quando eu estava na faculdade, eu fazia engenharia de alimentos em Pinhalzinho, na UDESC. Eu estava no 5º período e meu marido, na época namorado, ele estava fazendo curso de bombeiro comunitário. E nós conhecíamos alguns bombeiros ali de Pinhalzinho, fazia rapel, então eu sempre fui muito aventureira, digamos assim, né? E aí eles falaram, tem o concurso do Corpo de Bombeiros, vocês não gostariam de fazer, que, né, vocês estão sempre envolvidos aqui. E aí a gente conversou e nós dois resolvemos fazer. Só que era o concurso, né, na época eram 10 vagas para a turma toda, sendo 2 para mulher. E eu pensei, nossa, 2 vagas no estado todo, assim, eu não vinha estudando, eu estava no 5º período, então a base ali da engenharia, né, cálculo, física, química, digamos que eu estava bem. E aí eu falei, vamos tentar, né? E aí meus pais apoiaram, né? E eu pensava, não, mas 2 vagas vou fazer, mas assim, eu não tinha esperança que eu fosse entrar nessas 2 vagas. Porque foi questão de 2, 3 meses aí para estudar. E aí eu estudei mais as matérias específicas de bombeiro, que eu lembro na época que alguma coisa de combate a incêndio, alguma coisa de APH, e estudei essas específicas e fui, né? E aí quando eu fiz a prova, eram 75 questões e eu acertei 69. Então eu praticamente gabaritei a prova. E aí a redação foi um pouco um ponto fraco, que eu acabei tirando uma nota um pouco menor e fiquei fora das vagas. Então tinha 2 vagas, eu fiquei em terceiro. E aí eles chamaram para o exame médico, exame físico, e aí eu fui para Florianópolis, né? Peguei o Reunidas na rodoviária e fui. E aí, na época, né, o meu marido não entrou, então ele ficou até classificado para fazer o TAF, mas ele ficou um pouco mais longe das vagas. E aí eu fui para lá, e quando eu fui fazer o exame médico, tive a grata surpresa de ver que uma delas não tinha ido. Então, se eu não me engano, ela era a segunda colocada, ela não foi fazer. Depois fiquei sabendo que ela tinha passado acho que no CFO do Paraná, alguma coisa assim. E aí eu acabei entrando na vaga, né? Então, acho que era para ser assim, né? Então... Foi a oportunidade que aconteceu e... Com certeza. E hoje... Desculpa te cortar. Pode falar. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, larguei a faculdade, nem tranquei, porque achava que já não tinha mais, né, a ver, entrar no CFO, e aí 3 anos em Floripa, enfim. E aí depois eu acabei fazendo administração pública, porque eu acho que tem bastante relação com o nosso serviço, né? Então... A gente já começa, Coronel, desmistificando que muita gente tem aquela visão de que, para ser bombeiro, eu tenho que sonhar, desde criança aqui ser bombeiro, ser policial militar, enfim. A gente já começa trazendo que não, né? Para a senhora também não foi assim. Vários convidados que a gente traz, a grande maioria foram oportunidades, foi alguém que apresentou, foi pessoas que conheceu e acabou conhecendo a profissão e aí deu tudo certo, encaixou e aconteceu. E a senhora muito bem comentou, para aqueles que não sabem, o marido da Coronel Elis é major, então acabou entrando, não entrou dessa vez, mas entrou um pouco depois, mas deu tudo certo porque ele insistiu também, se dedicou, se esforçou e acabou acontecendo, mas muito bacana a tua história, Coronel Elis. E só complementando, Thiago, tu comentou essa questão de não ser um sonho, né? E muitos também acabam entrando porque ou o pai era militar, ou um tio, tinha alguém na família, né? E eu nunca tive ninguém na família, assim, que era do meio militar. Então, quem sabe aí agora a gente possa inspirar outras pessoas, né, para seguir o mesmo caminho. Com certeza, e os dois, começando, o pai, o marido e a mulher, né, eu sei que a senhora tem 2 filhos também, já é uma inspiração para eles, com certeza, e para muita gente que não tem essas referências, não tem esses exemplos, e o nosso assunto de hoje justamente é trazer essa visão do lado das mulheres, porque o masculino acaba tendo mais acesso, mais informação, mas as mulheres têm menos acesso à informação, mais dificuldade para conhecer as carreiras, como é que funciona, e isso que a gente vai falar hoje também. Obrigado, Coronel. E, Coronel Andréia, conta um pouco da senhora, como é que foi esse início? Como é que a senhora resolveu ser policial militar? Certo. Então, um pouquinho parecido com a Elis, né? Questão de oportunidade também. Nunca tive sonho de ser policial militar, né? Mas eu tenho um tio, né, que até se aposentou subtenente da polícia, então, assim, eu convivia vendo ele usando farda todo dia, indo trabalhar, convivia naquele meio, né, naquele ciclo de policiais, mas admirava muito, tanto que eu lembro que eu era criança, assim, no dia do soldado eu sempre fazia um desenho para entregar para ele, né, então, assim, admirava muito, mas nunca me despertou, assim, como um sonho de infância, né.
Então, eu estudei sempre em colégio público, né, lá em Dionísio Cerqueira, né, extremo oeste de Santa Catarina, e também não via muita perspectiva, assim, no sentido de... talvez a minha mãe não teria tantas condições, né, meus pais, enfim, de pagar uma faculdade naquele momento, enfim. E até daí, pensando em... eu prestei alguns vestibulares na época, até quando a gente entrou, era o vestibular da CAF, né? Para entrar tanto no concurso do bombeiro quanto da polícia. O da polícia foram 26 vagas e 2 vagas femininas, né? Um pouquinho mais turma um pouquinho maior que do bombeiro. E até o tio incentivou, né? Eu tava fazendo alguns vestibulares e sempre ficava ali pertinho, né? Sempre buscava sempre a área da saúde, que era uma coisa assim que... a minha avó, ela trabalhava em farmácia, né? Então, era uma coisa, assim, que me chamava atenção. Então, prestei alguns vestibulares na área da saúde, ficava ali pertinho, mas não passava. Até que aí, o meu tio comentou, né, comigo e com meu irmão, a gente prestou concurso até no mesmo ano. Meu irmão passou pro bombeiro depois. Hoje ele é bombeiro. E, na época, assim, eu tava no 3º ano. Aí eu lembro que naquele ano eu não consegui passar em nenhum vestibular. Eu sabia que particular eu não ia conseguir fazer. E estava tentando vestibulares públicos, né? De faculdades públicas. E daí, quando o tio comentou, né, me explicou como é que funcionaria a escola ali de cadete, tu vai receber um salário para estudar, tu vai estudar durante um tempo, depois tu vai ter estabilidade na carreira. Eu pensei, nossa, que fantástico, né? Vou ganhar um salário para estudar. Então, eu pensei, poxa, que legal, vou fazer esse negócio. E coloquei, sem saber muito do que se tratava, mas coloquei como uma meta, assim. Então, o ano seguinte do terceirão, Thiago, eu coloquei uma disciplina bem rígida de estudo, né? Então, eu coloquei como um foco, realmente, eu queria passar nesse concurso. Então, eu estudei durante um ano, né? Fiz minha dinâmica de estudo todos os dias, estudava de manhã, de tarde, de noite, ia para o cursinho, voltava. Então, eu coloquei naquele ano como um objetivo de vida, já que para outros cursos não estava se encaixando. E também, né, jamais ia imaginar que ia ficar dentro das 2 vagas, né, 2 vagas para um mundo de pessoas concorrendo, e na época, se não me engano, 68 ou 69 questões também, das 75, e 8,5 na redação. Nunca me esqueço, porque eu treinei muito. Não esquece mais, né? Não esqueço. E foi muito bacana, assim, porque, como a Elis falou, a gente, por mais que não teve aquele sonho de infância, mas tu acaba se apaixonando pela profissão, né? Tu vê muitas possibilidades dentro da instituição, né? Enfim, tu pode ir para vários ramos, então... E é um trabalho que é uma vocação, né? Sim. Tem que ter vocação para aquilo. Então, tu começa a desenvolver esse amor, né? O amor pela farda, o amor pela atividade que tu exerce. E o benefício que entrega para a sociedade também. Acho que isso é um dos grandes motivadores. A senhora comentou das poucas vagas, né? As duas comentaram das poucas vagas, e esse é um dos limitantes para aquelas pessoas que estão lá fora, que pensam em entrar. Olha, pô, é só tantas vagas, femininas ou masculinas, que também são poucas, principalmente para o CFO. Mas alguém precisa passar, né? Exato. Alguém vai ter que passar. E aqueles que se dedicarem mais, que tiverem uma bagagem melhor, já se prepararam há mais tempo, essas pessoas vão entrar nessa fila e vão acabar conseguindo. A senhora comentou muito bem também em relação à remuneração. Isso também é uma atração, um atrativo muito grande para as pessoas que estão buscando uma carreira. E eu desconheço de outras carreiras em que você recebe para estudar. Já no curso de formação, você passa no concurso e você já, como estudante, como aluno, você já recebe um salário para poder se custear a sua vida, enfim. Então, aquelas pessoas que querem ter uma liberdade financeira, que está ali no começo da vida adulta, terminando faculdade, enfim, e que quer já se virar, quer ter uma independência, foi uma das coisas que me trouxe para o Corpo de Bombeiros também, essa necessidade de querer ser independente, de não querer depender mais dos meus pais, de não ter que ficar... poder pagar as minhas contas. Então foi uma das razões que também me trouxe bastante interessante, muito legal. Então as duas realmente não foi uma oportunidade que aconteceu, e isso é com a maioria das pessoas realmente, aquelas pessoas que desde sempre e tal, que sonham, apesar de ser um estereótipo, ele é uma minoria das pessoas, a maioria foram oportunidades. Às vezes nessa conversa que a gente está tendo aqui, vai ter gente lá assistindo que vai pensar nisso agora, a partir de agora, não, realmente, olha só que legal, eu também quero me inspirar nelas e ser uma policial militar ou ser uma bombeira militar também.